Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Camila Luz e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a livraria Família Cristã. Por que Deus parece ausente quando oro? Áudio número 16. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, para que se existe algum pecado ou falta de perdão em sua vida, que ela não se demore em reconhecê-lo e confessá-lo a Ti, sabendo que o Senhor é fiel e justo para perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça. Que ela não se conforme em permitir que o pecado faça separação entre ela e o Senhor, mas que ela possa, com toda confiança, se aproximar do trono da graça, sabendo que receberá misericórdia e encontrará graça que a ajude no momento de necessidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nosso comportamento. Há momentos em nossas vidas em que Deus retira a sua presença porque quer que prestemos atenção ao caminho destrutivo que estamos trilhando. Deus nos ama, mas é um Deus santo e não vai ser complacente conosco quando estamos vivendo de uma maneira que contradiz a sua palavra. Um dia recebi uma carta de uma mulher que queria saber por que Deus não estava respondendo às suas orações. Ela disse que precisava de direção, mas parecia que Deus não a ouvia. Então ela contou a sua situação. Estava dormindo com 3 homens e queria que Deus lhe mostrasse qual era o homem certo para ela. Quando me recuperei do choque inicial, orei pedindo sabedoria e entendimento. Eu não conhecia a história pessoal daquela mulher ou como ela havia sido criada. Também analisei que as coisas mudaram culturalmente e que o tom sincero da carta deixava claro que ela não achava que estava fazendo algo errado. Há muitas pessoas em nossa cultura que não tiveram o hábito de frequentar uma igreja, ou que foram usadas ou sofreram abuso quando crianças. Pessoas cujo padrão de vida sempre foi esse. Elas precisam de graça, aceitação e bondade de nossa parte, enquanto Deus conserta o caminho delas e repinta o quadro do que o amor realmente é. Quando escrevi para ela, agradeci por sua sinceridade. Disse-lhe que era plano de Deus que um homem e uma mulher unissem suas vidas no casamento e dentro dessa união desfrutassem todo o dom perfeito que Deus preparou, inclusive o sexo. Contei-lhe sobre um homem da Bíblia chamado Davi, que amava a Deus, mas que realmente deixou a peteca cair. Lembrei a ela a oração dele depois que pecou com Batseba. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele preparou as coisas para que o marido de Batseba morresse em combate para que ele pudesse tê-la. Embora Davi tivesse conseguido o que sua carne queria, o seu espírito sofria com a separação que agora sentia entre ele e Deus. A oração dele está registrada no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Versículos 1 ao 4, 10 ao 12 e o 17.
Somente quando Davi arrependeu-se do seu comportamento e buscou sinceramente o perdão de Deus foi que as comportas foram abertas e ele foi levado de novo à presença de seu pai. Por favor, entenda, cada uma das nossas situações é diferente. Todas nós vamos a Deus de formas distintas, mostrando arrependimento de várias maneiras. Embora Deus sempre nos perdoe, a resposta dele para nós vem de modos diversos. Pode ser uma comporta, como aconteceu com Davi. Pode ser uma voz mansa e suave na noite, ou um sentimento de calma inigualável. Pode vir instantaneamente ou com o tempo. Pode ser que a nossa vergonha seja substituída pela paz, ou mesmo que por algum tempo colhamos as consequências das nossas escolhas. O ponto é que se clamarmos a Deus, Ele estará lá. Todas nós pecamos. Cabe então a nós examinarmos sinceramente os nossos corações e nos certificarmos de que não estamos permitindo que a nossa própria culpa nos afaste daquele que perdoa e que o pecado em si não esteja impedindo o caminho até Ele. Nosso comportamento para com os outros. Há outros momentos em que as nossas orações podem ser impedidas não apenas pela maneira como o nosso comportamento nos afeta, mas pelo modo como o nosso comportamento afeta outros. Considere, por exemplo, e menciono isso porque é muito comum, o nosso comportamento no casamento. Quando vivemos com alguém todos os dias, temos muitas oportunidades de tratar essa pessoa de uma maneira, digamos, não exatamente como Deus gostaria. Nenhum casamento é perfeito, todas nós entendemos isso, mas se desrespeitarmos o nosso cônjuge continuamente, seja por qual motivo for, sem resolver as coisas, iremos construir uma muralha, não apenas entre nossos cônjuges e nós mesmas, mas entre Deus e nós. Pedro sabia disso quando escreveu: Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Estou supondo que isso se refere provavelmente aos dois lados. Na verdade, sei que sim. A regra funciona para qualquer relacionamento. Se você sabe que tem abrigado uma má vontade contra alguém, família, cônjuge, amigo, colega de trabalho, etc., e por coincidência descobre que a sua vida de oração não é o que costumava ser, peça a Deus a graça para mudar o seu coração e a sua atitude. Nossa falta de perdão. Em minha vida, uma das maiores rochas a escalar tem sido a falta de disposição para perdoar. Estou certa de que não estou sozinha nisso. É difícil admitir que agimos mal e dizer que sentimos muito, mas em geral é ainda mais difícil perdoar. Algumas vezes deixamos nossa justiça própria crescer, sabendo que nos fizeram mal e querendo guardar aquela mágoa contra outra pessoa indefinidamente em vez de deixá-la para trás. A meu ver, a declaração mais impressionante da cruz foi quando Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus pediu a Deus para perdoar os seus torturadores enquanto ele ainda estava em agonia física e espiritual, e não depois que ele havia ressuscitado dos mortos. Ele fez essa oração de perdão no meio da tempestade, não quando o sol começou a lembrar a terra que havia dias melhores à frente. Você pode imaginar o quanto isso deve ter sido difícil? Perdoar é difícil. É ainda mais difícil quando a pessoa que nos fez mal não se sente nem um pouco culpada. Mas quando ouço as palavras de Cristo registradas no Evangelho de Mateus, fica claro para mim que se eu quiser viver de maneira livre e leve, então preciso aprender a viver como Jesus. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço.
Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 da mensagem. Durante a minha luta contra a depressão, alguém que eu considerava uma amiga se afastou de mim por causa da escolha que fiz de procurar ajuda e tomar medicamentos. Inicialmente, senti-me ferida, mas como pode acontecer com frequência, a ferida se transformou em ira. Todas as vezes que eu tentava orar, via o rosto da pessoa e com aquele rosto diante de mim, a minha visão de Deus era bloqueada. Minhas orações caíam aos meus pés. Isso me pareceu extremamente injusto. Tentei argumentar com Deus que não era eu a pessoa que havia quebrado o relacionamento, mas ele não aceitava meus argumentos. Eu estava com um dilema. Sabia que precisava perdoar a pessoa, mas absolutamente não tinha nenhum desejo de fazer isso. Então comecei de onde eu estava. Minhas primeiras orações foram patéticas. Querido Deus, sei que preciso perdoar. Então escolho fazer isso, embora eu não tenha a menor intenção de fazê-lo. Durante semanas orei por essa pessoa, embora meu coração não estivesse envolvido naquilo. Mas algo interessante começou a acontecer comigo. Quanto mais eu alinhava minha vontade à de Deus, mais Ele começava a transformar o meu coração. À medida que as semanas se transformaram em meses, via-me orando por aquela pessoa e realmente sendo sincera. Foi uma experiência impressionante e pela qual sou realmente grata, pois ela me libertou de carregar o peso da falta de perdão pelo resto da minha vida. Como disse a meu filho inúmeras vezes, o perdão é o presente de Deus para nos ajudar a viver em um mundo que não é justo. O mais importante, porém, é a lição. Quanto mais permitirmos que a nossa ira se dissipe, quanto mais nos centralizarmos no perdão e em Deus, mais oportunidades teremos de sentir a sua presença e a sua resposta às nossas petições. A pedra da amargura e do ressentimento rola para longe do nosso caminho, e mais uma vez estamos em comunhão com Deus e com a sua vontade. Não há dúvida de que este capítulo abrange um tópico difícil. Os motivos para a aparente distância entre Deus e nós são muitos, e todas nós sentimos essa separação em um momento ou outro da vida. Mas aconteça o que acontecer, precisamos nos lembrar de que Deus é soberano. Uma das maiores lições que aprendi na escuridão da minha primeira noite de tratamento foi que Deus está sempre presente, independentemente de como nos sentimos. Haverá momentos em nossas vidas em que fatores como a doença ou a depressão, a insegurança ou a dúvida, o inimigo das nossas almas ou o inimigo que podemos ser para nós mesmas nos farão duvidar que Deus está ouvindo. Nossos sentimentos, entretanto, não mudam os fatos e não alteram o caráter de Deus. Ele está com você. Agarre-se a essa verdade. Em meio à incerteza ou nos dias em que Deus pode parecer distante, Ele está presente. Independentemente do que possa parecer verdade, ainda podemos louvá-lo na tempestade. Há uma calma para toda tempestade, que encontramos de dia em dia. Uma santa paz que habita no interior e sorri afastando as nuvens. A estrela da esperança ainda brilha com força, embora as ondas quebrem com fúria. E nos seus raios, as palavras que seguimos, o sonho da vida em breve terá fim. Há um amigo constante, que não dormita nem dorme, mas segura em seu terno cuidado a alma confiante e ele guarda. O seu arco de amor ainda cruza o céu e aponta para aquela praia, enquanto nos seus raios as palavras que seguimos, os cuidados da vida em breve terão fim. Há uma manhã quando despertaremos, em casa além do rio, e à semelhança do nosso Salvador então seremos satisfeitos. Ó corações que anseiam e sangram e se partem, por alegrias que já não vêm, olhem para o alto e leiam as palavras benditas. As lágrimas da vida em breve terão fim. Texto de Fanny Crosby. E chegamos ao fim de mais um áudio. Um grande beijo e até o nosso próximo.